Quero ler com você Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Esse texto nos mostra o momento em que Jesus está com seus discípulos e ele amarra uma toalha na sua cintura, pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. Pedro, obviamente, questiona o Senhor Jesus. O Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor lavar os meus pés? E Jesus diz para ele: Pedro, olha, agora você não vai entender nada, mas futuramente você vai entender. Pedro retruca: Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus diz: Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz: Então, Senhor, lava o corpo todo. Meus queridos, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é conforto, a palavra de Deus é a esperança, a palavra de Deus é para que nós não venhamos ser consumidos pela tristeza, mas sim renovados pela esperança. Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, você agora não está entendendo nada, mas mais tarde você vai entender. Queridos, na nossa vida existem momentos e situações em que a gente não entende o porquê, não entende qual o objetivo daquilo, a finalidade daquilo, e como cristãos questionamos Deus, questionamos situações, enfermidades, desempregos, mortes, questionamos tudo que contraria aquilo que nos dá conforto. Jesus, ele quer mostrar para Pedro que ele não perde o controle das coisas, que tudo o que ele faz tem um propósito. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são escolhidos pelo seu decreto. Obviamente que, como Pedro, acho que eu também questionaria. Eu me lembro de quando servi na vida militar, nós tínhamos um comandante que gostava de cortar mato, subir em tratores, e eu sempre trabalhei na burocracia e eu ficava ali no ar-condicionado e olhando pelo vidro, ele passando, cortando mato. Aquilo me gerava um mal-estar. Meu comandante, muito maior que eu, em um aspecto de hierarquia, fazendo serviço que não cabiam para ele, mas para mim. Queridos, imagino eu no lugar de Pedro. Mas Jesus diz: eu queria que você, Pedro, fizesse o que eu estou te pedindo e entendesse o que eu estou te pedindo, porque tudo tem um propósito. Mais à frente, quando terminou de lavar os pés, no versículo 12, Jesus o tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhe perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, sei eu, sendo senhor e mestre entre vocês, que devo lavar-lhe os pés, para que vocês também possam lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Tudo tem um propósito. Deus queria ensinar aos discípulos que, se Ele como Senhor, como dono de todas as coisas, servia, por que eles como discípulos também não deveriam servir? Na nossa vida,
Os momentos de dificuldade, os momentos em que a gente pergunta por quê e não para quê, nós devemos acreditar que tudo Deus tem um propósito. Que as coisas inexplicáveis um dia nós vamos entender. Vamos entender o vendaval, vamos entender a chuva, vamos entender a tempestade, vamos entender a dificuldade, porque no final o nome do Senhor será exaltado. E o Senhor tem controle sobre todas as coisas, como diz a sua palavra. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que ele saiba. Talvez você que está me ouvindo hoje, como eu, já passamos por momentos de questionar a Deus, mas Ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos. Aquilo que vocês não entendem hoje, amanhã vocês vão entender. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou lhe ensinando, como Jesus estava ensinando aos discípulos. Conta uma história de que um homem naufragou e caiu numa ilha deserta. E ali ele ficou anos e anos e anos. No final de tudo, a sua casa, tudo aquilo que ele fez, que ele construiu, num descuido, veio pegar fogo. E ele perdeu tudo, já estava bem mais velho, não tinha mais forças para reconstruir aquele patrimônio que ele construiu naquela ilha. Diz que quando ele estava lamentando, viu um navio se aproximando. E esse navio foi o seu resgate. E eles disseram, nós vimos a fumaça nessa ilha. E achamos que aqui, como um lugar deserto, deveria ter alguém perdido, querendo chamar a atenção. Deus cuida de nós. E aquilo que nós não entendemos hoje, amanhã certamente nós vamos entender. Creia nisso. Palavra de Jesus. Graça e paz sobre sua vida. Deus o abençoe.